especialmente para quem é pecador. Por isso, peço a Deus que me use para falar com vocês, através da palavra de Deus. Para aqueles que não me conhecem, meu nome é Ezequiel Gomes, eu sou pastor da Rádio Novo Tempo, aqui na Associação Central Sul Rio Grandense. Eu sou natural de São Paulo, moro no Rio Grande do Sul já há 2 anos. Tenho o imenso privilégio de servir a igreja aqui, sou bastante feliz fazendo isso. E desejo que vocês possam abrir a Bíblia, livro de Efésios, capítulo 2, versículos 8 a 10. E enquanto vocês abrem a Bíblia, deixa eu anunciar para vocês o título da mensagem desta noite. E o título da minha mensagem é assim: Estilo de vida e salvação, fonte ou fruto? Vamos conversar um pouquinho então sobre o nosso estilo de vida e qual é a relação do nosso estilo de vida, da nossa maneira de viver, com a mensagem ou a realidade da salvação. E nós estamos procurando responder à pergunta se o nosso estilo de vida, ele é fonte de salvação para nós, se ele nos ajuda na nossa salvação de alguma maneira, em algum grau, em algum sentido, ou não. Se o nosso estilo de vida, ele é o fruto ou o resultado da salvação que nós temos pela fé em Jesus Cristo, pela graça de Deus e etc. E assim, com a Bíblia aberta, então vamos orar mais uma vez, para que Deus fale ao nosso coração nesta noite. Deus eterno e maravilhoso, no nome de Jesus Cristo nós agradecemos imensamente que a Tua palavra está aberta diante de nós nesse momento, Pai. Fala ao coração de cada um de nós, eu oro a Ti, em nome de Jesus, Pai. Amém. Efésios capítulo 2, a partir do verso 8, texto famoso e conhecido, a Bíblia diz assim: Porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, para que ninguém se glorie, não de obras para que ninguém se glorie. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Que texto simples e que implicações profundas para a vida do ser humano. Paulo, usado por Deus, exalta a verdade de que a salvação vem pela graça, mediante um instrumento chamado fé. E para não deixar qualquer dúvida a respeito da questão, Paulo afirma que vem pela graça, vem pela fé, não vem de vós, não vem de mim, não vem de você, não vem de nenhum de nós. É um dom de Deus, e ele vai reenfatizar, não de obras, para que no final das contas, ninguém chegue no céu cantando assim: graças dou a mim mesmo, que pelo meu estilo de vida me salvei e estou no céu. Interessante, ninguém vai chegar no céu cantando este cântico, mas se alguém vai chegar no céu, esse alguém vai cantar: pela graça de Deus eu estou aqui, porque eu não merecia estar aqui, mas Jesus me amou, Jesus me salvou. E quando Paulo diz não é de obras, ele diz: pois somos obra dele, somos feitura dele. Nós não somos obras de nós mesmos. Nenhum de nós nasceu por vontade própria, nenhum de nós está aqui simplesmente por vontade própria, mas estamos aqui por obra de Deus. Criados em Cristo Jesus, ele diz, para boas obras. E aqui as boas obras servem como a mensagem do estilo de vida. São as boas obras. Eu espero, inclusive,
que o bem seja o estilo de vida de cada um de vocês que é salvo pela graça, que crê em Jesus. Não há outro caminho para nós cristãos. E em resumo de tudo, a gente pode dizer, né? Salvação gera boas obras, salvação gera bom estilo de vida, mas bom estilo de vida não gera salvação. Abra sua Bíblia, Romanos 11, versículo 6, dá uma olhadinha. Vamos pensar que de repente alguém se sinta um pouco incomodado com essa mensagem de que o estilo de vida não gera salvação, e ele pode querer dizer assim: Ezequiel, vai com calma, as implicações disso são meio complicadas. Quer dizer que a gente pode viver de qualquer maneira? Não, nosso estilo de vida talvez ele não nos salve, mas ele pelo menos ajuda um pouco. Pelo menos um pouco nosso estilo de vida tem que ajudar. Senão, qual que é o sentido de termos um bom estilo de vida? E se você quiser pensar por esse rumo, Paulo responde para você e ele diz assim: e se é pela graça, já não é pelas obras. Do contrário, a graça já não é graça. Se no final das contas a gente estudar a Bíblia e chegarmos à conclusão, por qualquer meio que for, que o nosso estilo de vida nos ajuda na salvação de alguma forma, em algum sentido, em alguma maneira, em algum grau, nem que seja um pouquinho, a graça já não é graça. Agora a salvação é 99% graça, e 1% eu tenho que fazer, eu tenho que cumprir, eu tenho que ter um bom estilo de vida para poder ser salvo. Mas Paulo é radical, e ele diz não. Graça é de graça, não vem de vós, é dom de Deus, é a salvação. Bom, excelente. Respondi à pergunta do título do meu sermão. Será que eu posso mandar todo mundo embora agora? Ainda não. Sabe que algumas pessoas que são críticas da Bíblia, elas gostam de ver contradição entre Paulo e ninguém menos que Jesus Cristo. E inclusive esse é um ramo da área da teologia que tem muita coisa produzida em cima dessa história. Inclusive se diz que Paulo é o responsável por deturpar o cristianismo, que era uma mensagem ética judaica do primeiro século, e aí Paulo é um gênio, e ele vai e deturpa o cristianismo e ensina uma religião meio grega, meio filosófica, meio teológica. Inclusive essa é uma discussão enorme no mundo da própria teologia. E eles gostam de ver contradição entre Paulo e Jesus. E esse é o pano de fundo do que eu quero falar com vocês daqui a pouquinho. E além desse problema entre Paulo e Jesus, existem muitos adventistas dispostos a considerar o estilo de vida como, pelo menos, uma condição para a nossa salvação. De alguma forma, o estilo de vida ajuda um pouco, uma parte da nossa salvação. E como representante desse pensamento dentro da igreja, eu cito o pastor Fernando Canali. Fernando Canali é um grande teólogo adventista, ele trabalha nos Estados Unidos, na Andrews University. E ele lançou uma série de 3 artigos falando de estilo de vida e salvação. E no final das contas, ele diz que o nosso estilo de vida pertence à salvação. E aí ele explica que de alguma forma o nosso estilo de vida inclui a salvação. E nós temos que ter um bom estilo de vida para sermos salvos. E existem vozes nesse sentido dentro do Brasil também, outros pastores, outros leigos, pessoas que pensam nessa direção. E a partir disso posto, abre a sua Bíblia em Mateus capítulo 5. E eu queria considerar algumas questões nessa discussão a partir do Sermão da Montanha, que talvez seja um dos textos mais famosos da palavra de Deus proferido por Jesus. E nós vamos ler do verso 1 até o verso 12. E agora tenta encaixar aquela mensagem da salvação pela graça que não vem de nós
com essas ideias que Jesus prega livremente aqui no texto de Mateus capítulo 5, a partir do verso 1, Jesus diz assim: Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte, e como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos, e ele passou a ensiná-los, dizendo: Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino de Deus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem e mentindo, disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram aos profetas que viveram antes de vós. Queridos, o Sermão da Montanha é fonte de inspiração de zilhões de mensagens. Pastor Ranieri Salles, pastor da igreja do NASP, Engenheiro Coelho, pregou uma extensa série. Cada um desses versos é um sermão de 1 hora. Então, eu não pretendo gastar todo esse tempo aqui com vocês, tá? Então eu vou pedir perdão de antemão pela superficialidade. Mas você pode perceber que, se você lê esses textos de forma assim isolada de qualquer contexto ou de qualquer consideração, de fato essas frases parecem atribuir ao ser humano certos poderes de barganha com Deus. De fato, é possível pensar um pouquinho nessa direção. A gente fazer aquilo que se chama um toma lá da cá com Deus. E seria mais ou menos assim: eu sou humilde de espírito. Essa é a minha contribuição. E em resposta à minha humildade de espírito, Deus me dá o reino dos céus. Está vendo como funciona? Interessante. Eu dou para Deus as minhas lágrimas, pelas tristezas, pelo pecado meu, ou das pessoas, ou da sociedade. E em resposta às minhas lágrimas, Deus me dá o consolo. Eu ofereço a Deus a mansidão. É um fruto do Espírito. E assim, Deus me dá a terra. Por causa da minha mansidão, eu vou herdar a terra. Meu estilo de vida é manso, eu vou ganhar um bom lote lá no céu. Eu dou a minha sede, a minha fome de justiça, e em resposta Deus dá a fartura. Eu dou misericórdia ao próximo, e Deus dá misericórdia para mim. Eu entrego para o Senhor um coração limpo, e Ele vai me deixar olhar para Ele. Eu sou pacificador, e por causa disso, de quem eu sou, então Ele me chama de filho. Eu sou perseguido e injuriado por causa de Cristo, e então Deus me promete um galardão no céu, ao lado de Isaías, Jeremias, Miqueias, Moisés, Pedro, Paulo e etc. Não é interessante? Eu faço a minha parte e Deus complementa com a parte dele. E depois que eu faço as condições, eu cumpro as condições, então Deus me salva.
O meu estilo de vida contribui para a minha salvação. De forma que eu devo ter um estilo de vida humilde para conquistar o reino dos céus. Eu devo ter um estilo de vida cheio de lágrimas para poder ser consolado. Tenho que ter um estilo de vida manso para poder herdar a terra. No meu estilo de vida deve existir fome e sede de justiça para eu poder ser saciado. Meu estilo de vida deve ser a misericórdia, se eu quiser ganhar misericórdia. Meu estilo de vida deve ser um coração limpo, se eu quero ver a Deus. Meu estilo deve ser pacificar, se eu quero ser filho dele. E tudo isso gera para mim, dentre muitas coisas, consolo, fartura, lote na terra, etc. Isso gera para mim o reino dos céus. E adiante, no próprio capítulo 5 de Mateus, nós não vamos ler o capítulo todo para não cansar, mas Jesus se aprofunda nessa ideia, e Jesus radicaliza, e ele vai falar agora da violência, e ele diz assim, olha, se lá no passado a lei era, não matarás, hoje a lei é a seguinte, quem se irar está sujeito ao julgamento. E agora a situação ficou meio complicada para o nosso estilo de vida, né? Imagina assim, olha, Brasil e Argentina na final da Copa do Mundo, no Maracanã, daqui a alguns dias. 0-0 o jogo inteiro, 43 do segundo tempo, o Messi, naquele bom estilo argentino, mete uma bola no ângulo, gol da Argentina, campeão mundial em cima do Brasil no Maracanã. E se você se irar, estará sujeito ao julgamento. E as pessoas se iram, né? Será que o Brasil, inclusive, acho que ia destruir metade do país se isso acontecesse, né? Tomara que minha profecia não se cumpra, mas não por causa do futebol, porque isso não importa. Agora, Jesus radicaliza. No nosso estilo de vida não deve haver a violência, não só no sentido das palavras e das atitudes, mas do próprio sentimento da ira no coração. Jesus radicaliza e ele fala da imoralidade sexual. E ele diz assim, olha, lá no passado era não adulterarás, não pule a cerca, a mulher do vizinho, deixa ela para lá. E aí Jesus vai dizer assim, olha, se você olhar, acabou. Com o desejo impuro, né? Também não é só olhar, inclusive, né? Senão Deus o livre, né? Se você olhar com o desejo impuro, acabou. Cadê o estilo de vida para a salvação? Foi por água abaixo. Ele fala da vingança. Antigamente era dente por dente. Agora você vai levar um tapa numa face e vai oferecer a outra. E ele vai falar do amor. Lá em Levítico diz para amar o próximo. Livro de Levítico, hein? Que o pessoal inclusive nem gosta muito desse livro da Bíblia, né? Pensam que é um livro muito ruim. Mas está lá, amar o próximo, lá naquele livro. E Jesus diz, mas eu te digo, no teu estilo de vida, você deve amar ao inimigo, ao teu inimigo pessoal. De forma que Jesus vai resumir essa ideia toda no verso 48 do capítulo 5. Famoso texto, né? Portanto, sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai celeste. Deus não conhece outro padrão a não ser a perfeição. Mesmo porque, como é que Deus ia chegar para você e dizer assim, olha filho, eu não gosto de imoralidade sexual, mas um pouquinho você não consegue evitar, né? Então tudo bem. Olha filho, eu não gosto da violência, mas se de vez em quando você ficar com raiva, até der um tapa, um soco, um chute, um tiro em alguém, eu entendo, é a natureza humana, né? Olha filho, eu entendo que eu não gosto de vingança entre seres humanos, mas se você precisar arrancar o dente de quem te arrancou o seu, também fazer o quê, né? Eu passo por cima disso, tudo bem. Você entende que Deus não trabalha com essa categoria de coisas? Deus não vai dizer, um pouquinho de pecado, não, tudo bem. Deus nunca admite um pouquinho de pecado. A perfeição é o padrão dele.
e Deus não conhece outro padrão. E a partir dessa ideia toda, alguns adventistas são completamente inclinados a procurar esse tipo de implicação perfeccionista, né? Eu preciso ser perfeito, eu preciso parar de pecar, eu preciso ter um estilo de vida tal que isso contribua para a minha salvação. Eu vou comprar a minha salvação pelo meu estilo de vida perfeito. E eles pensam, essa é a mensagem de Jesus. E aí você já começa a perceber um problema com Paulo, né? Quando você diz que essa é a mensagem de Jesus, e Paulo vem dizer salvação pela graça mediante a fé, isso não vem de nós, aparentemente há um problema sério na teologia. Se você der ouvidos a Jesus, você vai tentar ganhar a sua salvação pela perfeição. Se você der ouvidos a Paulo, você vai crer na salvação pela graça. E o trágico, inclusive, é que dentro da igreja se ouve muito mais a versão de Paulo do que a versão de Cristo, se a gente for seguir por esse rumo. É interessante essa ideia também. Agora, quem sabe nesse momento eu criei um bom problema para resolver com vocês, né? Quem sabe, né? Vamos começar a desvendar esse mistério. Volta para o capítulo 1 do livro de Mateus, versículo 21. E a gente vai começar a desatar alguns nós nesta noite, a partir de toda essa ideia. E aqui nós temos a mensagem fundamental da missão de Jesus. E nessa mensagem fundamental, o anjo Gabriel aparece para Maria e profetiza assim: ela, Maria, dará à luz um filho, e lhe porás o nome de Jesus. Por quê? Porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Opa! Salvação por Jesus. Não salvação pelo meu estilo de vida. Capítulo 6, versículos 9 a 15. Famosa oração, e mais famosa do que essa não tem. Quando no Pai Nosso, os discípulos viam Jesus orar, Jesus era um homem de tremenda oração. E chega uma hora que eles ficam curiosos, né? Senhor, eu quero aprender como é que ora, porque eu não consigo orar assim. E Jesus, na maior simplicidade do mundo, diz assim: portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, e perdoa as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Porque, se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. E é tão interessante essa ideia, porque Jesus chega no final, no último verso do capítulo 5, ele estabelece a perfeição como padrão. Não tem pecado. O padrão é perfeição, não pecado. E quando ele nos ensina a orar, ele nos ensina a pedir perdão pelas nossas dívidas. Jesus prega a perfeição, mas ele tem plena consciência da nossa imperfeição. E se nós dependêssemos de uma perfeição para ganhar o céu, eu seria o primeiro a desistir de chegar lá. Não sei se vocês também não iriam me acompanhar. Tem alguma coisa errada com essa mensagem da salvação pela perfeição ou pelo estilo de vida. E essa necessidade de perdão, eu posso dizer que ela acompanha a necessidade do pão. O pão nosso de cada dia. E eu poderia dizer, o perdão nosso de cada dia. Porque
no nosso estilo de vida, ainda há pecado cada dia. Mateus 26, versos 26 a 30. Possivelmente é o último texto que nós vamos ler hoje. E eu queria conduzir vocês a um momento sublime e triste, quando Jesus Cristo se reúne para a sua última refeição neste planeta. E a Bíblia diz assim, Mateus 26, a partir do verso 26. Enquanto comiam, Jesus tomou um pão e, abençoando, o partiu e o deu aos seus discípulos, dizendo: tomai e comei, isto é o meu corpo. A seguir tomou um cálice, tendo dado graças, o deu aos discípulos, dizendo: bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos para a remissão de pecados. E digo-vos que desta hora em diante não beberei este fruto da videira, até aquele dia em que hei de beber novo convosco no reino do meu Pai. E tendo cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. E Jesus vai para o Getsêmani e ele vai gritar para Deus: passa de mim esse cálice, contudo, que não seja feita a minha vontade, mas a tua. E a vontade do Pai é que Jesus Cristo seja destruído na cruz do Calvário. Porque esse é o único caminho de salvação. Não tem outro. Não há como conquistar a salvação por nenhum outro caminho, por nenhum outro meio, que não seja através da pessoa de Jesus. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Ninguém vai ao Pai pelo seu estilo de vida. Ninguém. E isso tem que ficar absolutamente claro. Jesus entrega o seu corpo, derrama o seu sangue para a remissão de pecados. A cruz é o único caminho para o céu. É a cruz que compra o céu. Não é o estilo de vida. Essa é a verdade. Mesmo porque nosso estilo de vida pode ser ótimo. E sinceramente eu desejo que teu estilo de vida seja ótimo. Em relação à alimentação, à sexualidade, ao sono, às palavras, ao trabalho, ao estudo, a tudo e qualquer coisa que você fizer, eu espero que você tenha uma vida excelente. Mas a tua vida excelente ainda é uma vida pecadora, dependente de Jesus Cristo. E se há salvação, essa salvação é por graça. E se existe graça, é porque houve redenção. Porque para nós é de graça, mas para Ele custou caro. E Ele pagou o preço. E essa redenção proporciona a mensagem da justificação pela fé, independentemente das obras da lei, Romanos 3, 28. Não depende da tua obra da lei, conquanto eu espero que todos vocês estejam andando em harmonia com a lei de Deus, tá bom? Mas essa harmonia não compra para você o céu. Justificação pela fé gera reconciliação e paz com Deus. E é a partir dessa paz com Deus que nós temos a harmonia restaurada e refletimos a vontade de Deus no nosso estilo de vida. E a partir da relação de fé, por graça, por misericórdia, por amor, então, humildade de espírito, lágrima, mansidão, fome e sede de justiça, misericórdia ao próximo, coração limpo, paz ou sofrimento cristão, demonstram
que a obra da graça de Deus não foi em vão. Entende a relação entre as coisas? Não é humildade de espírito para Deus me salvar. É porque Ele me salvou, que um ser orgulhoso como eu pode ser humilde de espírito. Uma pessoa orgulhosa que pode ser transformada numa pessoa humilde. Uma pessoa impura que pode ser transformada numa pessoa pura, em relação a vícios, em relação a pecados, em relação a transgressões, em relação a 1000 coisas que esse mundo contém. E essa é a verdade. Mas Ezequiel, e se alguém tentar burlar o sistema da graça e entrar no céu pelo seu estilo de vida? Não, Ezequiel, eu não quero saber de graça, eu não quero saber de Jesus, eu não quero saber de batismo, eu não quero saber de fé, eu não quero saber de Bíblia. Eu quero saber do seguinte: eu vou viver uma vida honesta e correta. Deus não vai me salvar? Pelo meu estilo de vida? O que é que vai acontecer com quem tentar seguir esse caminho? A verdade é que quem tentar seguir esse caminho jamais poderá entregar a Deus um coração humilde. Jamais terá para oferecer um coração contrito, um coração sedento, um coração misericordioso, um coração puro, um coração pacificador, ou que sofre pelo que é bom. Porque essa não é a nossa natureza. E mesmo que, vamos pensar que a gente amadureça, e chegamos a um momento da nossa vida que sem Jesus, nós nos tornemos humildes, contritos, misericordiosos e pacificadores, gente boa, e não transgredimos as leis, e estamos muito bem. Mesmo que alguém chegasse a esse ponto, ainda restaria os pecados do seu passado. Porque até você chegar ao ponto da pureza, você passou por muita impureza. Até você chegar ao ponto da paz, você teve que brigar bastante para ver que aquilo não vale a pena. Para você chegar ao ponto da fidelidade, você conheceu quão amargo é ser infiel. E essa é a experiência de todo ser humano. Não tem um que escapou. Todos pecaram e carecem da glória de Deus. Romanos 3:23. Portanto, se alguém tentar burlar o sistema da graça e entrar no céu pelo estilo de vida, jamais conseguirá, porque não existe céu sem Jesus. Mesmo para quem tem um, entre aspas, bom estilo de vida. Mas Ezequiel, o que dizer daqueles que querem mesclar? Tá bom, Ezequiel, eu aceito a graça, mas deixa eu acrescentar um pouquinho de estilo de vida também, para eu poder ter as rédeas da minha igreja na minha mão, para eu poder dizer para eles: olha, você quer ser salvo? Então olha a sua roupa, viu? Porque você vai ser salvo pela tua roupa. Tu quer ser salvo? Seja vegetariano, viu? Porque tu tem que ser vegetariano para ser salvo. Você quer ser salvo? Então você me obedeça, viu? Porque para você ser salvo, tu tem que me obedecer. E a gente começa a usar esses argumentos para ter a rédea da igreja, e a implicação é essa: no fim a minha roupa me salva, no fim a minha comida me salva, no fim o meu dízimo me salva, o meu sábado me salva, a minha pregação me salva. E aí? Como é que a gente resolve o problema dessa situação? Bom, primeiro de tudo, nós já lemos aqui essa noite Romanos 11, verso 6. Se é pela graça, é de graça. Se começou a entrar alguma coisa a mais, já não é graça. Ou seja, isso já é suficiente para mostrar que não existe acréscimo de obras ou estilo de vida à graça para nos salvar. Senão a graça não é graça. Paulo é claro. E a única forma de negar isso é negar o que Paulo diz. A gente tem que dizer que Paulo foi usado pelo diabo. Se você crer dessa forma, aí tudo bem. Mas essa não é a fé adventista do sétimo dia. Agora eu queria terminar essa mensagem trazendo um texto de Ellen White para vocês, muito oportuno para essa discussão toda. Fé e Obras, página 24, Ellen White diz assim:
se juntássemos tudo o que é bom, santo, nobre e belo no ser humano, e apresentássemos o resultado aos anjos de Deus, como se desempenhasse uma parte na salvação da alma humana ou na obtenção de mérito, essa proposta seria rejeitada como traição. Dá uma olhadinha na implicação. Pegue tudo o que é bom, tudo o que é nobre, tudo o que é santo, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é manso, tudo o que é fiel em um ser humano. Mas não pegue só as partes isoladas, pegue tudo. Junte tudo, pegue assim um saco de 50 quilos, com tudo que é bom no ser humano, e diga assim: olha, eu estou trocando esses 50 quilos de coisas boas que eu juntei em mim, no meu estilo de vida, e eu quero trocar esses 50 quilos de estilo de vida por 1 centavo de salvação. Sabe o que os anjos iriam responder? Você é um traidor da palavra de Deus. Porque você acha que você pode comprar o céu com teu estilo de vida? Cristo nos trouxe graça, e a graça é o único caminho ao Pai. E é por isso que o Evangelho é uma boa notícia para nós essa noite. Por isso o Evangelho é uma boa notícia. Salvação gera estilo de vida. Estilo de vida não gera salvação. Portanto, nós concluímos que o estilo de vida é um fruto da salvação, jamais é uma fonte da salvação. Mas Ezequiel, quando eu leio a Bíblia, eu encontro tanta coisa sobre estilo de vida, o que eu tenho que fazer, o que eu não tenho que fazer. Por que isso? Se a salvação é tão simples, é tão fácil, é de graça, é só crer, é só aceitar, por que tem tanta regra sobre o sábado, sobre o dízimo, sobre a alimentação, ou sobre isso, ou sobre a sexualidade, ou sobre aquilo? E você pode encontrar muita regra para o teu estilo de vida na Bíblia. Por que, Ezequiel? Está à toa isso aí na Bíblia? Deixa eu dizer uma coisa muito importante para vocês. A Bíblia fala de salvação pela graça. E quando a Bíblia fala de estilo de vida correto, ela está contrapondo o estilo de vida correto ao pecado e não tentando negar a salvação pela graça. Tente entender o argumento. Quando eu digo para você, não minta, o que eu estou querendo fazer por você? Educar o seu estilo de vida para que a mentira, que é um pecado, não faça parte do seu estilo de vida. Está entendido? É simples. Santificação, melhor. Gente, vamos ser honestos, vamos ser verdadeiros, ok. Esse é o meu objetivo, é que o diabo não seja o seu senhor, é que o diabo não esteja na tua vida, controlando a tua vida, porque a mentira vem dele. Esse é o meu objetivo. O meu objetivo ao dizer para você não mentir, não é negar que a salvação é pela graça. Você acha que eu sou louco? Entende a questão? No final das contas é simples. Todo o estilo de vida que nós devemos ter como bom servem para a gente lutar contra o pecado que nos faz o mal, que nos gera morte, que nos gera condenação. E salvação pela graça é o contrário da condenação. E é por isso que quem é salvo pela graça luta contra o pecado. Entende a diferença? Só que nós não devemos amarrar um fardo em cima das pessoas. Você tem que fazer isso para ser salvo. Porque ninguém suporta esse fardo. Ninguém carrega esse fardo. Agora, quando você diz para as pessoas, você tem pecado no seu estilo de vida, existe alguém que te amou com amor eterno e deu a sua vida por você, para que a sua violência seja perdoada, sua imoralidade sexual, seu problema com dinheiro, seu problema com fofoca, seu problema com mentira, seu problema com sábado, seu problema com a tua família.
que é um monte de pecado no estilo de vida das pessoas. E quando você diz isso para elas, que Jesus as amou com amor infinito e eterno, e derramou seu sangue para perdoar e transformar a vida delas, os fardos caem ao pé da cruz. É diferente. Eu não vou carregar o fardo sozinho para me salvar. Eu tenho um Salvador que já me salvou. E por amor a Ele, eu vou lutar contra o meu pecado, que é meu, que eu sei que é meu. E eu vou chorar aos pés dele, eu vou orar aos pés dele, eu vou buscar a Ele, eu vou aceitar Ele no meu coração, eu vou ser batizado, eu vou andar em novidade de vida. E quando eu errar, eu vou voltar aos pés dele. E eu vou ter o melhor estilo de vida que eu puder para honrar o nome dele e pregar o seu evangelho. Mas eu não vou chegar diante dele e dizer assim: Senhor, posso me salvar pelo meu sábado? Posso me salvar pela minha roupa? Posso me salvar pelas músicas que eu ouço ou que eu não ouço? Posso me salvar porque eu não vou no cinema? Posso me salvar por fazer qualquer coisa ou por não fazer qualquer coisa? Porque a salvação não é barganha. A salvação é fé em Jesus Cristo. Eu termino essa mensagem fazendo um apelo. Eu não conheço uma quantidade de pessoas que está aqui, não sei quem são membros da igreja, quem não são. Talvez existam pessoas no vale da decisão, precisando de alguma forma tomar uma decisão séria ao lado de Jesus Cristo e nascer para uma nova vida para poder desfrutar da salvação. Existe alguém aqui que precisa ser batizado no futuro breve, que já tomou a decisão, está tomando essa decisão, está estudando a Bíblia? Gostaria de ver as mãos. Não sei se tem alguém aqui entre nós. Possivelmente não. Você? Parabéns pela tua decisão, viu? Parabéns. Deus os abençoe imensamente, confirme nessa caminhada, viu? A salvação é a coisa mais linda que existe. Confie em Jesus Cristo, tá bem? E quem sabe tudo isso que eu falei essa noite foi só para os dois, para eles poderem entender algumas coisas que vocês já entenderam. Ou talvez, quem sabe, essa noite, alguns de nós também pudemos clarificar um pouquinho algumas coisas dentro do nosso coração. E por isso nós louvamos a Deus esta noite, porque esta noite foi um dia de salvação, amém? Vamos terminar esse culto, vamos nos colocar em pé e vamos invocar o nome do Senhor, orando a Ele. Eu vou dar alguns segundinhos para cada um poder agradecer, poder pedir, poder se entregar nas mãos do Senhor, e daqui a 30 segundinhos eu termino fazendo oração aqui da frente. Oremos. Pai eterno e querido, obrigado pelas orações de cada filho e filha teu aqui essa noite, Pai. Obrigado porque nesse momento sobe ao céu, Pai, pedidos, agradecimentos, porque nesse momento nós pudemos entender que a gente nunca iria poder comprar a nossa salvação pelo nosso estilo de vida, mas que a tua graça infinita é capaz de transformar a nossa forma de viver neste mundo, Pai. Senhor, nós não temos poder por nós mesmos. Nós somos fracassados, pecadores, errantes. Mas nesta noite, nós clamamos que pela tua graça infinita e a tua misericórdia, o Senhor perdoe os nossos pecados, Senhor, por favor. Transforma a nossa vida, nos ensina a viver corretamente diante da tua lei, da tua palavra e da tua vontade. Que a oração sempre faça parte do nosso estilo de vida, Pai. Que a cada dia possamos entregar a nossa vida em tuas mãos e receber do céu a misericórdia e a salvação da qual nós carecemos, Pai. Abençoa cada um de nós aqui nesta noite e que a tua graça acompanhe a cada um para a salvação eterna. Nós oramos em nome de Jesus Cristo. Amém. Se puder dar um abraço em quem está do teu lado, desejo uma ótima noite, que Deus os abençoe. E agora até o sábado,
Às 9 da manhã, Escola Sabatina, às 10h30 o culto. Deus os abençoe.